Olá pessoal, paz do Senhor. Bem-vindos, né? Vocês chegaram a esse vídeo. É porque certamente querem saber de alguma coisa, né? Principalmente daquilo que está acontecendo pelo mundo. E se você é cristão, peço que se inscreva no canal, @acordacrentes, né? Com letra maiúscula, no Acorda e no Crentes. Para aqueles que já são inscritos no canal, a do YouTube, @acordacrentes, eu vou falar a respeito de algo que Deus me deu, porque algumas pessoas vão para a cama para dormir. Eu vou para conversar com o Senhor antes de pegar no sono. Eu já tinha falado lá no canal, tinha destrinchado algumas revelações que o Senhor me deu a respeito da profecia do Senhor Jesus, escrita lá no livro de Revelações, né? É apocalíptica. Então, dessas revelações, o Senhor, através da leitura, ele sintetizou para mim a respeito da quarta parte da Terra. Eu falando ontem, né? Na verdade, de hoje, desta madrugada, de ontem, na verdade, para amanhã, que normalmente eu nem quero, mas acabo passando, talvez por causa do devido café. Eu passo a maioria das madrugadas acordado. E aí o Senhor, ele me deu. Eu perguntei, digo, Pai, está acontecendo tanta coisa, né, ao mesmo tempo, em todas as partes do mundo. As consequências da sua profecia estão acontecendo, mas as pessoas em todas as partes estão, aqueles que estão em Ti, estão ansiosas, algumas estão alegres, outras estão com medo do que vem acontecendo. Tá todo mundo, pelo menos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, querendo a sua vinda. Outros querem que ainda não seja, agora por temor de perder a sua vida, né? E outros não sabem exatamente o que faz, o que fazer, como deve se preparar. E diante de tudo que está acontecendo, principalmente com os países, né, que estão aí, em alguns tem terremotos, outros muitos ventos, algumas cidades mais do que outras estão pegando fogo. Eu disse, o que vem exatamente, né? Que eu estava dizendo assim, o Senhor já me fez ver como eu seria arrebatada, né? E estarei com duas pessoas que eu nem sei, né, quem são. Como eu disse, eu não sou casada, eu não tenho filho, mas era uma criança e nós estávamos vestidos de branco. Mas eu disse, está tendo enchentes, né, terremotos. Como é que o Senhor me mostra eu sendo arrebatada em uma enseada, né, de praia, vestida de branco? Engraçado, estavam os três vestidos de branco. E a criança, na ida e vinda, ela ia crescendo e chegava a uma certa idade, mais ou menos de 6 anos. E ela foi arrebatada, de certa forma, primeiro, porque no barulho, né, ela olhou para o céu e aí se tornou em como uma tocha dourada de fogo. E quando ela olhou para o céu, a gente olhou também, eu e o rapaz, que estava do lado, e parecia alguém íntimo, né? Olhamos também para o céu, e naquele momento também tivemos os corpos transformados, como ele, uma tocha, né, incandescente assim de fogo, brilhosa, e subimos como um cometa de baixo para cima. E eu disse, as pessoas têm forma diferente de se ver sendo arrebatada, e o meu foi dessa forma. Mas se tudo será tomado, né? Porque era uma calma, não tinha
correria, né? Naquele momento eu ainda não tinha aceitado. Estava indo visitar uma ou outra igreja, sim, mas eu não tinha ainda aceitado o Senhor Jesus. E eu recebi, né, essa revelação do Senhor e achei estranho de ter comentado com o pastor que me batizou depois, algum tempo depois, acredito que 2 anos depois, e a sua esposa, e eles não se maravilharam com isso, né? Quando eu fiquei maravilhada, e sendo eles antes, né, já há muito tempo batizados, cristãos antes de mim, e eu achei estranho aquilo, né? Mas tudo bem, eu deixei passar. Eu disse, eu não tinha correria, não tinha outras pessoas, só tinha nós 3 naquele lugar. E como eu te falava, essa madrugada que eu estava tentando dormir, conversando com Deus e com dor, não sei se é água no ouvido, né? Porque de vez em quando até creme, alguma coisa acaba fazendo ser, eu não sei porquê, mas está acontecendo muito isso. E durante o dia eu tentando, né, dormir um pouco, e eu falando com o Senhor. E Ele me deu uma revelação a mais do que realmente significa, né? O que vai acontecer nessa profecia, nessa parte de Apocalipse 6, que as pessoas estão pulando, estão indo por 13, por 19, e está esquecendo que tudo começa verdadeiramente ali, né? Como eu expliquei em outros vídeos, o Senhor, ele começa primeiro alertando. O Senhor Jesus, ele começa alertando a sua igreja através das cartas, né? Tipo dizendo, procure ver que tipo de cristão você é através das cartas que eu estou enviando às igrejas, né? Porque cada igreja é um tipo de cristão. É tipo assim, ó, veja em qual você se enquadra para você saber se você está caminhando certo, né? E se eu irei te levar comigo, se você será arrebatado. Então, não é uma coisa assim, carta para a igreja lá da Ásia, porque a Ásia está espalhada por todo mundo. Ou seja, a igreja de Jesus, o corpo de Jesus, está espalhado em toda parte do mundo, né? Então, não é algo de lá da Ásia. O Senhor, ele não está falando isso. Olha, essas cartas são para as igrejas lá de Éfeso. Éfeso pode ser eu posso ser Filadélfia, eu posso ser Hermínia, eu posso ser Esmírnia. O meu comportamento, o tipo de cristão que eu sou, é identificado nas cartas em que o Senhor Jesus enviou. Então, eu tenho que saber que tipo de carta eu sou. Entende? Então, aí está o alerta primeiro do Senhor Jesus. Veja como você está caminhando, se você está fazendo as obras, você está entregando às pessoas, né? Alertando a elas aquilo que eu entreguei para vocês, seja com a palavra, seja com louvor, seja com dom de cura, seja com dom de entendimento. O Senhor Jesus, ele começa, né, a revelação da sua profecia através de Apocalipse 6, desta forma, né, primeiro alertando. Então, depois ele vem com os eventos, né? E aí vem a abertura dos selos, os cavalos. Então, nessa abertura dos selos, eu acredito que seja lá em Apocalipse 6, que começou com o cavalo, né, branco, cavalo vermelho. E nós estamos, para quem não sabe, no cavalo vermelho, a qual ele disse, deixe que eles se matem, você vê o que é que está acontecendo agora, né? Isso vai durar um certo pouco de tempo, até que venha a perseguição, que é o cavalo preto, que muita gente acha que é queda de moeda, mas não é queda de moeda, ali é a perseguição, né? Esse cavalo preto, esse cavaleiro que está saindo com a balança na mão, é para pesar os crentes, né? Então, quais tipos de crente? O trigo, que é todos os cristãos, né? Inclusive os crentes, né? Porque tem cristão e tem crente, tem aqueles que creem, não é porque eles são ímpios, estão frequentando a igreja, estão debochando de Deus,
né, dançando da forma que quer, agindo do jeito que quer e achando que faz parte do corpo de Cristo. E tem a cevada, que é a cevada, aquele que leva o Senhor Jesus verdadeiramente a sério, né? Que não debocha do seu espírito, que o recebeu, que fala a verdade, doa a quem doer. Então,